Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou a professora Letícia e eu tô de volta aqui agora para o nosso módulo 2, certo? Nossa aula 1 do módulo 2. E assim como eu iniciei o módulo 1, eu vou pedir para que vocês peguem, uma aguinha, uma caneta, um caderninho, um papel, anotem tudo que eu tenho para oferecer para vocês, porque dessa vez a gente tem muito o que conversar, certo? O nosso módulo 1 foi bem estratégico no sentido de que a gente começou a ver estruturação, vimos competências, né? Vimos ali realmente a base para nossa redação dissertativa argumentativa, modelo Enem e também de alguns outros vestibulares. Então agora a gente retorna com esse módulo 2, que é o módulo intitulado de estratégias argumentativas. Então, daí o nome já tira, né? Estratégias argumentativas. Minha gente, eu preparei uns negócios que vocês vão adorar. Então, por favor, não percam o fio da meada. Continue aí comigo, porque vem muito assunto bom pra gente tratar, certo? Então, já que a gente vai começar a trabalhar com estratégias argumentativas aqui dentro do nosso módulo 2, eu trouxe aqui pra vocês, vai estar aparecendo aqui agora na nossa tela, linda e maravilhosa, a competência 3, redação do Enem. Então, vocês vão acompanhar comigo. Eu vou ler aqui só essa primeira parte, tá? Sobre o que fala a competência 3. A gente pula já lá para a parte número 5, certo? Então, acompanha comigo. Diz assim, a competência 3, então, diz respeito a selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, por que eu trouxe a competência 3? Porque a competência 3, não só ela, tá? Como outras também. Mas é na competência 3 em que a gente tem a maior parte ali da nossa pontuação toda reposta e recorrente a partir do momento que a gente faz uma argumentação de valor, uma argumentação de peso, uma argumentação presença, né, dentro da nossa dissertação argumentativa. Então, a gente pula lá para o número 5, acompanha comigo. Apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Percebam que lá eu deixei destacado configurando a autoria, certo? Os outros tópicos, o 0, 1, 2, 3 e 4, também vão falar um pouco sobre essa questão da argumentação. Só que, obviamente, são os outros níveis que a gente não quer alcançar. A gente quer alcançar o nível 5 da competência 3 para, enfim, conseguir os 200 pontos 200 pontos para a gente conseguir ali o nosso 900 mais, o nosso 1000. Amém. Certo? Então, vamos lá. Para essa apresentação de fatos e opiniões. Por que essa parte agora, nessa nossa aula 1 do nosso módulo 2? Ela é fundamentos da argumentação. Aqui a gente vai começar a tratar sobre como a gente vai argumentar e quais os tipos de argumento, tá? Para depois a gente começar a especificar quais tipos de estratégias são mais assertivas e quais não são, perfeito? Então, a gente passa para o primeiro ponto, que é justamente saber o que é fundamentar. Prof, beleza, competência 3 cobra uma argumentação, né? Então, o que seria essa fundamentação da argumentação? Por que essa aula 1 do módulo 2 é importante? Por que eu tô aqui assistindo ela? Presta atenção, nada que tá aqui é sem pensar. Lembram-se que lá no módulo 1, eu sempre falei pra vocês que a gente precisa deixar de lado os modelos prontos, precisa deixar de lado a questão de se prender muito por coisas que já estão prontas e a gente começar a utilizar do que a gente sabe sobre aquele tema, do que a gente pensa sobre aquele determinado assunto. A fundamentação da argumentação é justamente sobre isso. Fundamentar a argumentação é basicamente eu defender o meu ponto de vista, certo? Então, a gente tem aqui 3 situações. Eu tenho, por exemplo, um fato, eu tenho uma opinião e eu tenho uma tese. Essas 3 coisinhas aqui diferentes, tá? Que a gente pode utilizar dentro do nosso texto, mas que tem situações, tá? Significados diferentes. Por exemplo, o que é um fato? Um fato é algo que aconteceu. Fato, né? Ocorreu, beleza. Então, dentro de um tema, por exemplo, ambiental, que é um fato que aconteceu. Por exemplo, a gente sempre tem início de ano muita chuva, então geralmente tem deslizamento de terra. Então, quando a gente fala sobre isso, é um fato que ocorreu, tranquilo. Agora, uma opinião. O que seria, então, uma opinião? A opinião é algo que você acredita. A opinião, ela é sua. Ela foi formada a partir do momento que você
viu algo, mas você vai transformar aquilo numa opinião que ela é sua, tá? Então, a opinião é algo pessoal, é algo que você acredita. E a tese vai ser o seu posicionamento em relação ao mundo, né? Então, a relação que você vai defender, o que você vai defender. Então, a tese, dentro da redação dissertativa argumentativa, ela vem com um peso muito importante. Então, a gente descobriu, então, o que é o fato, o que é a opinião e o que é a tese. Beleza, pro? Mas, então, e o que é a argumentação, professora? O que é, então, por que a senhora rodeou, então, falou de opinião, falou de tese? Porque a argumentação é justamente a defesa da tese. A argumentação é a construção solidificada, tá? Através de quê? Eu posso utilizar exemplos, eu posso utilizar fatos que ocorreram, eu posso analisar, né? Então, tirar uma conclusão de algo. Então, a partir do momento que eu faço uma defesa dessa tese, eu já estou argumentando. Por quê? Porque eu estou defendendo o meu ponto de vista, defendendo a minha opinião. Então, o texto modelo Enem, ele é um texto, lembram-se, dissertativo, argumentativo. Dissertativo, eu vou falar sobre algo, e dissertar é porque eu vou defender o meu ponto de vista, certo? Então, dissertar e argumentar. Argumentar, defender, dissertar, falar sobre. Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos seguir. Depois que a gente começa, então, a entender o que seria, então, essa parte da argumentação, eu gostaria de explicar para vocês mais ou menos uns 3 pontos ali, uns 3 tipos de argumentação que a gente tem dentro desse nosso fundamento da argumentação, para que vocês comecem a compreender como que funciona. O primeiro tipo de argumentação, ele pode ser baseado em referências históricas, tá? Então, eu vou argumentar, vou defender um ponto de vista baseado em fatos e coisas que ocorreram historicamente. Então, eu sempre vou voltar ali para interdisciplinaridade com quem, gente? Com a história, certo? Depois, eu posso trazer em casos destacados pelas mídias. Então, são grandes casos, grandes acontecimentos, catástrofes, guerras. Então, diversos fatos destacados pela mídia também servem como argumentação. E, por fim, também temos a argumentação baseada em dados estatísticos. Só que prestar um pouco de atenção, porque eu sempre gosto de explicar e de explanar para os meus alunos que quando a gente trata de dado estatístico, é porque dado estatístico vai estar onde, gente? Dentro da sua redação. Pode parecer? Pode, obviamente. Mas onde você vai ter acesso a um dado estatístico correto, certo, tá? Concernente àquele tema que você vai estar trabalhando. O dado estatístico, ele vai estar lá no texto base. E se eu faço essa cópia do texto base, professora? Vai configurar, vai acabar virando cópia mesmo? Se eu pego parte do que está lá no texto base, que foi justamente a parte que eu achei um dado estatístico que vai casar direitinho com isso que eu trouxe. Bom, se você fundamenta, se você traz esse dado estatístico para dentro do teu texto, que você trouxe ele de lá do texto base, não vai configurar cópia desde que você cite a fonte, né? No caso, a fonte é fulano de tal. Só que não é interessante. Então, é sempre bom tomar muito cuidado quando for fazer isso. E se você tiver uma outra estratégia argumentativa, utilize outros, tá? Então, se você tiver um outro tipo de argumentação, vamos passar para frente. Vamos utilizar outro. Lembram-se lá da primeira parte, do primeiro slide que apareceu, que eu sublinhei lá, configurar a autoria? Gente, eu tô aqui novamente para militar sobre o não ao modelo pronto. Por quê? A partir do momento que eu preciso configurar a autoria dentro da competência 3, eu não posso, então, utilizar de modelos prontos de redação, sendo que eu vou estar amarrada a uma situação em que eu tenho ali uma argumentação, eu tenho uma estratégia argumentativa só, em que outras pessoas podem utilizar a mesma, eu vou ter um repertório que outras pessoas vão utilizar também. Então, essa configuração de autoria, para poder configurar um argumento de presença, um argumento de autoria, ele não vai valer, certo? Então, por isso que eu sempre falo para vocês, não modelo pronto, porque a gente sabe que ele não deve fazer parte desse nosso método aqui da Estude, perfeito? Então, a nossa metodologia de estudo ela é totalmente voltada para que você, aluno, consiga ter sucesso na tua redação, no teu texto, sem precisar se atrelar a esses tipos de modelo pronto. Mas então, por que você sempre fala que modelo pronto deve ser deixado de lado? Gente, primeira coisa, a configuração de autoria, ela significa o quê? Significa que o texto,
é seu, que você está argumentando, que você está trazendo uma discussão pautada no tema, beleza? É um tema social, é um tema que está ali sendo trabalhado, sempre um tema muito voltado para a nossa realidade, né? Para a nossa realidade aqui de Brasil, para a nossa sociedade, é um tema social. Então, a partir do momento que você tem ali o feeling de trazer ideias, de trazer um repertório que tenha uma linearidade com o tema, mas que foi uma ideia sua, a configuração de autoria ela vai ser pertinente. Então, se você me escreve uma redação que você começa a pautar ela por modelos prontos, a gente já vai começar a ter um problema. Por quê, prof? Porque essa configuração de autoria ela acaba sendo deixada de lado, né? Porque o que a banca pede? A banca pede que você tenha autoria, que você defenda o seu ponto de vista, que você disserte, que você argumente sobre um determinado tema. Então, por isso que não é interessante, tá? Que você traga modelo pronto para dentro da sua redação dissertativa argumentativa. Então, dentro dessa fundamentação, vai aparecer aqui para vocês agora como que a gente pode fazer, então, para demonstrar, né? Como ter um texto organizado para demonstrar a minha opinião. Olha só, eu trouxe 4 passos aqui para a gente ter um texto organizado, para que a gente consiga, então, demonstrar a nossa opinião dentro do texto dissertativo argumentativo. Primeiro, ler os textos motivadores. Segundo, listar as teses, né, no caso, os argumentos. Isso aqui também é projeto de texto, tá? Que você precisa fazer antes de iniciar a tua escrita da redação. Selecionar repertórios e 4, possíveis propostas de intervenção. Essa primeira parte aqui é o nosso chamado projeto de texto, que deve estar muito bem aparente dentro da nossa redação. Por quê? Porque também configura pontuação dentro das competências, certo? Então, a partir do momento que eu tenho ali tudo isso aqui configurado, que a minha introdução ela é muito bem escrita e já pautada lá no que eu vou defender no meu desenvolvimento, e eu começo a ler o desenvolvimento, eu já tenho chamada para ação lá na conclusão, o meu texto ele vai estar amarrado e a minha configuração de autoria ela vai ser muito mais tranquila da banca conseguir identificar, certo? Então é mais chance da gente alcançar uma pontuação maior. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada, tá? Essa foi somente a aula 1. A gente tem mais algumas aulas do módulo 2. Fica aqui comigo para a próxima aula, porque a gente vai começar a aprofundar realmente nas estratégias argumentativas. E eu vou te dizer quais funcionam, quais vocês devem ter cuidado e quais são as que sempre dão certo para a gente conseguir se safar ali, por exemplo, de um tema que a gente não tá muito por dentro, certo? Um beijo e até a próxima aula.